Primeiro vejam como o editorial do Estado não dá uma prova do que ele diz. Diz que é inconstitucional. Aonde, em que ponto, onde é que fere a Constituição? Não diz. Está dito aí no editorial? Não está. Segundo, que não se pode pôr em causa o sistema eleitoral. Por quê? Quando se tem uma democracia, quando se tem um debate público sobre qualquer coisa, sobre o sistema de saúde, sobre o sistema de segurança, sobre o sistema eleitoral, pressupõe-se que há um debate. Ora, esse debate passa por uns não quererem modificar o sistema por não achá-lo o melhor. Então, por que é que não se pode pôr em causa o sistema eleitoral? Queria fazer outra pergunta. O Ministério da Defesa está pedindo uma série de dados ao TSE e está pedindo uma série de explicações do sistema eleitoral ao TSE. Muito bem. Então, se nós temos uma equipe super, tecnicamente falando, uma equipe muito preparada em questões de guerra cibernética, questões cibernéticas, etc., como o do Ministério da Defesa, e eles não entendem como funciona o sistema eleitoral, eu pergunto o seguinte, e o eleitor, ele entende? Ora, o eleitor é o soberano. Na democracia, o eleitor é o soberano. Se uma equipe super preparada não entende como é um sistema, tem que pedir explicações, como é que o cidadão comum pode estar seguro do que acontece com o seu voto? Bom, mas há mais. Os senhores do Estado de São Paulo falam de uma agressão às instituições, de que o presidente causa confusão e causa atritos institucionais. Eu não vou falar dos casos que já mencionou o deputado Eduardo Bolsonaro, e que são centenas. Houve um cômputo que foi feito aí, foi publicado, são centenas de fatos de invasão do Poder Executivo. Mas eu vou falar só em relação de matéria eleitoral. Quando o presidente da República estava na Rússia, numa visita, durante a visita, o Sr. Fachin fez uma conferência de imprensa junto com o Sr. Alexandre de Moraes e acusaram que o sistema estava sendo invadido do exterior, dando a entender que o presidente era responsável por essa invasão. Eu pergunto o seguinte, isso é o quê? Isso é o quê? O que eu estranho é que isso fique impune. O que eu estranho é que não haja instituições que cobrem, por exemplo, dessa atitude, que é uma atitude que fere a Constituição, que fere a política de relações exteriores do Brasil, enfim, um monte de coisas. Outra questão sobre eleições. O ministro Fachin, presidente do TSE, convoca 70 embaixadores para uma conversa privada em que ele exige dos embaixadores que, quando for publicado o resultado das eleições, imediatamente eles reconheçam essa eleição. Ele interferiu em matéria de relações exteriores do país, que não lhe cabe a ele, senão ao presidente da República e ao Itamaraty. Ele faz uma intervenção, ele provoca uma intervenção externa dentro das eleições brasileiras, porque o que é que ele sabe das eleições e que os embaixadores vão ter que imediatamente reconhecer? Por quê? O que é que ele sabe? Por que é que ele está convocando uma interferência externa no Brasil? Esse é outro crime. E isso vai ficar impune? Isso não é uma ofensa institucional? Há mais. O Sr. Fachin vai para o exterior, há dias atrás, e diz que já anuncia um crime futuro, que haverá no Brasil uma coisa pior que o Capitólio. Ele está acusando o presidente da República de pretender dar um golpe de Estado. Isso é que é a harmonia institucional que o Estado de São Paulo defende? É essa a harmonia institucional? É esse cumprimento da regra constitucional que ele usa? Bom, o próprio presidente diz o seguinte, o Sr. Fachin já se declarou ditador do Brasil. Como é que ele sabe
qual vai ser o resultado das eleições. Ele já sabe qual vai ser o resultado das eleições? Bom, o senhor Barroso, que foi à Câmara, já foi aludido aí pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Eu só estou falando de questões eleitorais. Por exemplo, ontem, o ministro, que será o próximo presidente do TSE, receber toda a coligação da esquerda, inclusive para falar de violência durante o processo eleitoral, alegando o fato de Foz do Iguaçu, que se transformou numa bandeira política internacional. Só Evo Morales está falando disso, o Foro de São Paulo está falando disso, estão espalhando isso pelo exterior. O que é que nós estamos assistindo no Brasil? Isso é que é, digamos, a estabilidade institucional que o Estado de São Paulo deseja? Depois eu pergunto o seguinte: a eleição é ou não é fundamental para a soberania nacional? Se não houver uma eleição limpa, a soberania nacional está atingida sim. Por que é que as Forças Armadas não têm o seu papel? Elas não são responsáveis pela defesa da soberania nacional? Ou soberania nacional é só defender com armas? Depois, como disse muito bem o deputado Eduardo Bolsonaro, as Forças Armadas foram convidadas e talvez o ministro Barroso achasse que eles fossem ser uma espécie de palhaços que iam assistir a um show, não dar o show, mas assistir ao show e depois iam carimbar em cima o show que eles assistiram. Ora, só que as Forças Armadas não quiseram ter esse papel. Fomos convidados agora, então nós vamos fiscalizar sim. Agora, é curioso que antes, quando o senhor Barroso convidou para esse papel, o Estado de São Paulo não estava preocupado. Ele está preocupado agora. É o que eu digo. Há um imenso mecanismo nacional e internacional disposto a convulsionar as eleições no Brasil, acusando os outros daquilo que eles querem fazer. E eu vou só destacar uma frase que está aí do editorial, de cabeça mesmo, quando ele diz o seguinte: não, está muito bem as Forças Armadas ajudarem numa calamidade pública, asfaltarem estrada, etc. Então veja o seguinte: eles querem empurrar as Forças Armadas por uma posição subalterna. E depois o Carlos disse uma coisa muito verdadeira. Quando eles falam da submissão ao poder civil, eles não estão falando da submissão a uma pessoa que foi eleita legitimamente, como o presidente Bolsonaro. Eles estão falando sobre uma subjugação das Forças Armadas a forças ideológicas. Como as Forças Armadas voltaram a ter um papel importante, voltaram a ser valorizadas, voltaram a ser chamadas para o papel que lhes cabe, e não todo o papel que lhes foi arrancado nos governos do PSDB, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, etc. Então agora há uma espécie de estremecimento. Mas qual é, como diz o Carlos, qual é o poder civil, então, de que estamos falando? O poder civil é aqueles que foram eleitos. O presidente da República foi eleito. Coisa que o Estado de São Paulo nunca admitiu, como todas essas forças que conspiram 24 horas por dia contra o governo. Basta ver, como disse muito bem o Carlos, que o sujeito que corrompeu a democracia, prostituiu a democracia, por isso a corrupção dele é uma corrupção que é muito mais do que roubar dinheiro. Ele prostituiu a democracia, foi recebido com tapete vermelho pelo senhor Pacheco ontem. Uma cena vergonhosa para a democracia brasileira. O Churchill dizia o seguinte: não precisa de serviços secretos, está tudo nos jornais. Serviços secretos são para outras coisas, mas as informações importantes sobre as movimentações políticas estão todas nos jornais. O que é que eu vejo nesse editorial? É um pouco mais subtil do que você apresentou aí, a meu ver. O que o Estado tenta fazer é levantar uma parte das Forças Armadas contra o presidente. Ele tenta criar uma frincha
entre as Forças Armadas e o presidente, dizendo que o presidente está prejudicando as Forças Armadas. E vejam que é isso que está escrito, que ele está fazendo mais mal às Forças Armadas, tentando pegar algumas pessoas das Forças Armadas e voltá-las contra o presidente. Então, essa, para mim, é a meta principal desse editorial. E, realmente, há muita gente, como você diz muito bem, que ainda acredita na mídia enquanto espelho da nação, quando eles são mais um espelho de uma máquina oligárquica e ideológica, e não espelho da nação. E eles, ainda há gente que lê e fica, por exemplo, um pouco assustada com essa opinião, quando essa opinião é uma opinião de uma oligarquia, que não tem mais expressão na massa da nação. Então, essa é a minha opinião a respeito desse editorial.